Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnia e sou professora de conhecimentos específicos aqui do Abaco Concursos. Bem, foi lançado o edital, gente, do processo seletivo do IBGE com mais de 200 mil vagas. E há vagas para quase todas as cidades do Brasil, então assim, é uma ótima oportunidade. Então aqui a gente vai começar a nossa aula tratando dos conhecimentos técnicos do processo seletivo simplificado para o cargo do IBGE. Só uma atençãozinha aqui, que é aqui, ó, todo o material e imagens dessa aula, gente, foram tiradas do Manual de Conhecimentos Técnicos disponibilizado para consulta do edital, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar aqui sobre o nosso material, são 100 questões, gente, sobre conhecimentos técnicos do IBGE. Nós pegamos a apostila e fizemos várias questões, são 100 questões, tá? Questões, elas são sem comentários, tá? Porque assim que você lê o manual, você já consegue achar a resposta da questão, tá? E o valor promocional de R$ 29,90. O link tá na descrição do vídeo, tá? Descrição. O link está na descrição do vídeo. Aí quem tiver interesse é só clicar. Esse valor promocional, mais pra frente ele vai para o valor normal, que é R$ 59,90. Então, por enquanto, R$ 29,90, sem questões, sem comentários sobre conhecimentos técnicos do IBGE. E questões de acordo com a banca, tá, gente? É questões de A, B, C, D, E. Como vai estar lá no dia de sua banca que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, vamos começar. Gente, primeiramente, a cada 10 anos, o Brasil realiza um censo demográfico, em que é feita, gente, coleta de dados de todo o contexto da sociedade brasileira. Tais dados envolvem, por exemplo, quantitativo de pessoas, de imóveis e vários outros aspectos da população. Ter esses dados em mãos é de extrema importância para o governo. Por quê? Para a própria população também, para que sejam criadas políticas públicas. Então, por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com suas pesquisas e mapeamento. É um instrumento de significado ímpar, dada a importância da sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, especialmente, como eu disse, para o fortalecimento de políticas públicas, porque é através do IBGE que você vai saber como as pessoas estão vivendo, nível de alfabetização, nível de desemprego. Então é por isso que faz esse mapeamento, tá? Em seus fundamentos, o IBGE é um órgão, isso aqui é importantíssimo para saber, tá? É um órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Isso aqui é questão de prova. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, a instituição conta com uma rede nacional de pesquisa e disseminação composta por 27 unidades estaduais, quer dizer que são 26 nas capitais, né, dos estados e 1 no DF e 570 agências. Então a gente sabe que o IBGE é um órgão coordenador e produtor das informações, das estatísticas e estatísticas e geográficas do país. Das informações estatísticas e geográficas do país. E para que suas atividades cobram todo o território nacional, ele contam com uma rede nacional de pesquisa composta por 27 unidades da federação e 570 agências de coletas no município. Então, aqui, ó, atenção! A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade de exercício da cidadania. Isso aqui, gente, é questão de prova. Qual é a missão do IBGE? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Também isso é questão de prova, gente. Como que é a produção e a disseminação de informações? O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a disseminação de informações de que maneira? De natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando?
Qual que é a missão do IBGE? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. E essa missão se concretiza quando? De 4 formas, que são essas aqui, ó. Quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, realiza a contagem da população, informa como a população vive e apresenta a evolução da economia a partir das estatísticas do trabalho e da produção. Olha que trabalho importante, gente. Então, a missão do IBGE se concretiza quando o IBGE consegue mostrar esses 4 pontos aqui, que é identificar, mapear e analisar o território, realizar a contagem da população, como a população vive e apresentar a evolução da economia a partir das estatísticas apresentadas. Tais informações relevantes e confiáveis são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento de políticas públicas. Importante isso aqui também, porque tudo isso aqui é feito para quê? Para que sejam feitas políticas públicas voltadas à sociedade. O censo demográfico de 2021. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE encontra-se o censo demográfico, que é o que, gente? É a operação realizada o quê? A cada 10 anos, para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios. Além disso, verifica a sua distribuição territorial no país e a evolução do seu quantitativo ao longo do tempo. O censo, gente, ele é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Esses dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. E também com auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Em 2021, o IBGE realizará o 13º Censo Demográfico, que será um retrato de corpo inteiro do país, após levantar o perfil da população e das características de seus domicílios. Ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. É um retrato de corpo inteiro do país que vai falar como somos, quantos somos e como vivemos. No censo de 2021, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros, espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso país, do nosso território, para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios, em seu Distrito Estadual de Fernando de Noronha e em seu Distrito Federal. Um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas. Olha quantas informações só nesse pedaço aqui, ó. A gente viu aqui qual que é a missão do IBGE, que é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e exercício da cidadania. Como se concretiza essa missão? Quando o IBGE identifica, mapeia, analisa o território, realiza a contagem da população, informa como a população vive e apresenta a evolução da economia. O IBGE ele oferece um panorama, gente, e a disseminação de informações de natureza. Qual a forma dessa natureza? Estatística, geográfica e ambiental. E em 2021 o IBGE realizará qual censo? O 13º. E ele vai ser o quê? Um retrato do corpo inteiro do país. O que ele vai fazer? O que ele busca? Dizer como somos, quantos somos e como vivemos. Vai visitar cerca de quantas famílias, de quantas casas? 70 milhões de domicílios. Qual que é o território do país que ele vai pesquisar? Os 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quantos municípios? 5.568 municípios, mais o Distrito Estadual de Fernando de Noronha e o Distrito Federal. E ele é realizado de quanto em quanto tempo? A cada 10 anos. Olha que importantíssimo isso aqui. Isso tudo buscando o quê? Planejamento de políticas públicas. Onde será investido? Setor privado, setor público. E o IBGE busca isso, tá? Dizer quantos somos, como vivemos, para que seja feito políticas públicas. Para chegar a um consenso sobre quais serão investigadas no censo demográfico 2021, o IBGE promove consultas e debates amplos com a sociedade brasileira e com os órgãos técnicos governamentais.
A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. É o que eu falei com você. Conhecer a população para que sejam feitas políticas públicas. Antes da execução do censo, olha uma informação importante. É realizado o quê? Um teste geral com o objetivo de verificar todas as definições e procedimentos planejados. Para a operação censitária de 2021, que é a desse ano, foi realizado um ensaio. Qual é o nome desse ensaio? Censo Experimental 2019. Guardem esse nome. A coleta do censo experimental foi realizada onde? Município de Poços de Caldas, que estado? Em Minas Gerais, no período de 1º de outubro de 2019 a 2 de dezembro de 2019. O Censo Demográfico e o Censo Experimental 2019, assim como qualquer censo, tem a coleta de dados como uma das etapas principais. A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, a um retrato da situação naquele momento. É preciso adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população, que se alteram com o tempo, entre o início e o fim do período da coleta. O conjunto de dados coletados terá resultados relacionados a questões fundamentais, como o total da população do país por sexo e faixa etária e como está distribuída no território nacional, a expectativa de vida da população do país, a estimativa de brasileiros que vivem fora do país, o número médio de filhos que uma mulher teria ao final de seu período fértil, o tipo de habitação em que vive a população do país, a proporção da população que tem acesso a saneamento básico, o nível de instrução da população, as condições de trabalho e o rendimento da população, um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira, com sua distribuição por cor ou raça, e a concretização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Tá? Então, assim, ó, outros pontos muito importantes aqui, né, esses conjuntos de dados, essas aqui são as questões fundamentais, isso é importante estar sabendo, tá? E aqui, antes de um censo, realizado um teste geral. Esse teste aqui de 2021 foi realizado um ensaio, que foi o Censo Experimental de 2019, foi realizado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na data do 1º de outubro de 2019 a 2 de dezembro de 2019. Importantíssimo saber isso, tá? Então, vamos lá. Atenção! A coleta do Censo Demográfico 2021 será realizada em todo o Brasil a partir do dia 1º de agosto de 2021, mas a data de referência do Censo Demográfico 2021 é a meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto. Então, a data de referência é a meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2021. Isso significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de dados. Agora a gente já vai pular para o recenseador. Quem é o recenseador? Gente, ele é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com moradores. Estando em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. Ou seja, o recenseador ele é a peça-chave do censo demográfico, tá? A qualidade dos resultados que serão entregues para o país ao final da operação depende diretamente da qualidade do seu trabalho, do modo como se dedica às atividades em seu dia a dia. O trabalho do recenseador. O trabalho do recenseador, gente, consiste em obter informações junto aos moradores de uma determinada área, dos locais onde residem. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário supervisor, que é chamado de ACS. O ACS, que é o agente censitário supervisor, lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização da coleta de dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. Aproveitamento e escolha do setor censitário. O bom desempenho do trabalho do recenseador está associado ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo.
Por isso é importante que o candidato a recenseador tenha um bom aproveitamento no momento da formação, uma vez que a escolha da área em que deseja trabalhar dependerá da sua classificação final na avaliação de treinamento. Esta área chamada pelo IBGE de setor censitário será o local de trabalho do recenseador. Então, qual que é o local de trabalho do recenseador? Setor censitário, onde realizará a coleta de dados. Antes de iniciar a coleta de dados, o candidato a recenseador deverá dedicar-se ao treinamento, realizando todas as atividades propostas, procurando rever e exercitar os conteúdos e procedimentos. Deve utilizar todos os recursos instrucionais disponíveis, esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário. Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico chamado posto de coleta, sob responsabilidade do IBGE. Então agora a gente vai falar um pouco sobre esse posto de coleta, que é o local de trabalho criado temporariamente, não é definitivo, é temporário, pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de uma determinada área. Sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador deverá retornar a campo. Resumidamente, o trabalho do recenseador consiste em percorrer o setor censitário, que é esse o seu local de trabalho, sob sua responsabilidade, registrando endereços e realizando as entrevistas com os moradores. Para concluir o seu trabalho, o recenseador deverá dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao Instituto, instrumento de trabalho do recenseador. Durante a coleta de dados, o recenseador terá 2 instrumentos de trabalho disponíveis, que é o mapa do setor censitário, que ele é em papel, e o dispositivo móvel de coleta, DMC. O recenseador será responsável pelo patrimônio público enquanto estiver na posse dos materiais a ele confiados, devendo zelar por sua conservação e pelas boas condições de seu uso e funcionamento. Além desses 2 instrumentos de trabalho, o recenseador contará com o manual do recenseador e o manual de entrevista, que é o material digital, que serão usados como recursos instrucionais durante seu treinamento, além de fonte de consulta para o seu trabalho de coleta de dados. Os manuais do recenseador e de entrevista reúnem os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro das informações. O treinamento do recenseador é composto por outros materiais e recursos de formação, que também servem de suporte ao seu trabalho. Estes devem ser consultados sempre que necessário para garantir um bom trabalho, tá? Estes devem ser consultados sempre que necessário para garantir a boa execução do trabalho. Então, esse aqui é o manual do recenseador. Vejamos quais são os instrumentos do trabalho. É o mapa do setor censitário, que é esse aqui, tá? Ele é de papel e o dispositivo é o móvel de coleta, que é este aqui. O mapa do setor censitário é uma representação gráfica da área a ser recenseada. Tá? Em seu verso consta a descrição dos seus limites. Eventualmente, a representação do setor ganha elementos adicionais que facilitam a identificação de sua área, como a adição da área circundante. Já o dispositivo móvel é o equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo. Pode-se acessar nele o mapa do setor censitário digital, lista de endereços, questionários, que são 2 tipos, básico e amostra, e o manual do recenseador e de entrevista. Recursos do DMC. Dominar o uso dos aplicativos e funções do DMC é fundamental para a realização do censo com qualidade necessária, pois esse equipamento será principal, o DMC é a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do recenseador. Mapa do setor censitário. É a representação gráfica do setor censitário. Para fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O dispositivo móvel de coleta exibe o mapa por meio de uma imagem obtida por satélite da área do setor e das áreas que o rodeiam, e destaca como uma cor adequada aos limites do setor, para diferenciá-lo das áreas restantes. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. A lista de endereços é composta pelos endereços
trabalhados no setor censitário em pesquisas anteriores, por isso é também chamado de lista prévia. É importante que o recenseador visite todos os endereços do setor censitário, mesmo que alguns destes não estejam presentes na lista, e atualize a relação que carrega em seu dispositivo móvel de coleta. Para adquirir a lista de endereço prévia, o recenseador deve seguir essas etapas. Primeiro, confirmar os endereços que continham presentes em campo após verificação, incluir os novos endereços que forem encontrados e excluir os endereços que não foram encontrados em campo. Também pode-se acessar no DMC, gente, o questionário básico, que é o questionário com o menor número de requisitos, em que serão geradas as características do domicílio de seus moradores, na data de referência. Os quesitos desse questionário serão aplicados a todos os domicílios. Já o questionário amostra é o questionário com o maior número de quesitos, onde serão registradas as características do domicílio de seus moradores na data de referência e de forma mais detalhada. Esse questionário é respondido por uma parte da população, selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos, formando uma amostra estatística. Atenção, gente, apenas um modelo de questionário será aplicado em cada domicílio. Ou é o básico ou é o questionário amostra. Evitando a perda de informações. É muito importante tomar providências para evitar a perda de informações coletadas. Quais são essas providências? Zelar pelo correto registro das informações, fazer cópia de segurança, que são os backups, transmitir as informações sempre que possível, evitar queda e contato com água e umidade e adotar cuidados básicos ao circular pelos setores censitários com o DMC, preservando a segurança de si, dos dados coletados e do próprio equipamento. Agora vamos falar de uma parte interessante, gente? Cálculo da remuneração do recenseador. A remuneração mensal do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada de conhecimento prévio, com base na quantidade de unidades recenseadas, domicílios urbanos ou rurais, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Em um mês, o recenseador poderá receber vários pagamentos, de acordo com a liberação dos setores produzidos. Esses setores serão pagos de forma individual. Os valores respectivos são acumulados por mês para cálculo dos descontos de INSS e imposto de renda, e para cálculo do recebimento do salário família, caso o recenseador se enquadre nos requisitos desse benefício. Remuneração bruta e remuneração líquida. Gente, é preciso saber diferenciar a remuneração bruta do trabalhador e a remuneração líquida. Remuneração bruta é o ganho total, gente, é produção, mas tudo que tiver. E a remuneração líquida é o valor recebido após os descontos, ou seja, vai ter desconto de imposto de renda, de INSS, um monte de coisa. Então, a remuneração líquida é depois do desconto. Remuneração bruta é tudo. Então, os descontos mais comuns que costumam ocorrer na remuneração bruta para a remuneração líquida são INSS, imposto de renda, pensão alimentícia e valores de produção recebidos indevidamente. E a remuneração por rescisão, quando o contrato terminar, o recenseador terá direito a receber o pagamento de rescisão, que corresponde à soma dos valores de 13º e de férias indenizadas. Devido ao fato de o recenseador não possuir um salário fixo, utiliza-se como base a remuneração média mensal calculada da seguinte forma: remuneração, que é a soma das remunerações, número de dias do contrato, vezes 30, tá? A partir dessa remuneração média mensal são calculados os seguintes valores: o 13º e as férias indenizadas. Vamos falar agora da prática, da conduta do recenseador. Gente, serão milhares de recenseadores em todo o Brasil que vão às ruas buscando informações para a coleta de dados do Censo Demográfico 2021. Então, gente, vai interagir com diversas pessoas e cada pessoa é diferente uma da outra e vão recebê-los de formas diferenciadas. Então, face a isso, que vai tratar com diversas pessoas, a diversidade, é natural que os moradores recebam os recenseadores de maneiras distintas. Uns vão receber bem, outros não, receber assim, de forma ríspida. Então, assim, é por isso que é importante ter a conduta do recenseador, tá? Por quê? Muitas pessoas vão ter desconfiança e resistência. Então, o tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação. Além disso, é importante que o recenseador apresente uma postura de trabalho adequada e use sempre o quê? O crachá de identificação. Então, aqui a gente tem a foto do recenseador, o QR Code para confirmar os dados do recenseador diretamente no site do IBGE e os dados do recenseador. Então, como eu disse, serão milhares de pessoas na rua batendo na porta das pessoas para saber informações. Vai ter gente que vai ter resistência.
Por isso é importante que o recenseador tenha uma conduta impecável, que ele seja cortês, respeitoso, que ele esteja devidamente identificado para que acabe com essa desconfiança, para que as pessoas possam estar respondendo as perguntas para que sejam coletadas para analisar, para que sejam feitas políticas públicas, tá? Gente, esse título aqui está errado, tá? O recenseador representa a imagem do IBGE no contato dos informantes. É imprescindível se conscientizar disso. Com o censo 2021, operação em que o IBGE percorre todo o país, a interação do recenseador com cada informante é fundamental para reformar a confiança e credibilidade da população em suas pesquisas. O recenseador deve se identificar sempre de forma clara e objetiva ao interlocutor, deixando seu crachá visível e esclarecendo o objetivo da operação censitária. Então, usar o boné, usar o crachá, usar o colete, tudo devidamente uniformizado, com conduta impecável, para que não gere desconfiança. São milhares de pessoas na rua. Então, é importante, sim, que ele se identifique de forma clara, objetiva, deixando claro qual é o seu objetivo, qual é o objetivo do censo, para que não gere desconfiança, para que as pessoas possam estar respondendo o questionário do Censo Demográfico 2021. Então, gente, eu trouxe algumas questõezinhas aqui para a gente poder exercitar. Todas essas questões aqui estão no nosso material, tá? Nosso material, como eu disse, são 100 questões, 100 comentários, tá? Mas são 100 questões elaboradas de acordo com conhecimentos técnicos do IBGE, aquela apostilinha lá do processo seletivo de 2021. Então, assim, quem quiser adquirir é só clicar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. É correto afirmar que, elaborado de acordo com o previsto no Manual de Estudo de Conhecimentos Técnicos do IBGE, Censo 2021 para o processo seletivo 2021. É correto afirmar que o IBGE é um órgão supervisor e redator das informações estatísticas e geográficas do país. Supervisor não. Ele é um órgão coordenador. Ele é um órgão auditor. Aqui já está errado. Ele é um órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Olha, creio que é essa aqui. Então vamos deixar aqui um certinho aqui. É o órgão manipulador. Ele manipula os dados? Claro que não. É o órgão coordenador e redator das informações estatísticas e geográficas do país. É o órgão coordenador correto, redator não. É o órgão produtor. Então, aqui nosso gabarito, letra C. O IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Nosso gabarito certo, letra C. É correto afirmar que a missão do IBGE, olha para você ver falando aqui sobre a missão, viu como é importante? Aqui a gente tem que saber que o IBGE é um órgão coordenador e produtor das informações estatísticas e geográficas do país. Aqui a gente já tem que saber a missão do IBGE. Qual que é a missão do IBGE? Retratar o país com informações desnecessárias? Não, gente, aqui a gente já vai parar, né? Não vou nem ler o resto. Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e o não exercício da cidadania. Olha esse não aqui, cuidado muito quando tiver não, tá? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania? Para mim tá certo. Vamos ver a D. Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Olha, gente, nós vamos ter que ter aqui dois gabaritos que deu errado aqui, veio com duas alternativas, tá? Essas aqui são as corretas. Retratar o Brasil com informações desnecessárias ao conhecimento de realidade e exercício das atividades. Deu um erro aqui na questão, mas as duas aqui estão corretas. Ó. Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Então aqui, ó, essa questão seria anulada, tá? Porque ela tem duas alternativas. Anulada. Mas essa aqui é a missão do IBGE, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Gabarito letra D, mas a C também está correta. É correto afirmar que a missão do IBGE se concretiza quando? Sempre a gente falou lá que são 4 pontos, exceto quando identifica, mapeia e analisa o território? Correto, isso é uma. Realiza a contagem dos animais? Não. Realiza a contagem da população? Correto. Informa como a população vive?
Correto. Apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Correto. Nosso gabarito errado aqui é a letra B. Realizar a contagem dos animais não é uma concretização da missão do IBGE. Gabarito aqui, letra B. Questão 4. Em seus fundamentos, o IBGE é um órgão coordenador e produtor das informações estatísticas geográficas do país. Foi a nossa primeira questão. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, a instituição conta com uma rede nacional de pesquisa e disseminação composta por... Vocês lembram que a gente falou? Isso aqui tem que ser decoreba. 558 agências de coletas? Não. 560 agências? Não. 562? Não. 565? Não. São 570 agências. Gabarito, letra E. Isso aqui é decoreba. São 570 agências de coleta de dados nos principais municípios. Isso aqui é decoreba, tá? Questão 5, a gente falou isso aqui também. Em 2021, o IBGE realizará qual censo demográfico? O 12? 12º? Não. 13º? Correto. 13º. Esse é o nosso gabarito. Em 2021, o IBGE realizará o censo demográfico número 13, o 13º. Para a operação censitária de 2021, foi realizado um ensaio, que é o Censo Demográfico, o Censo Experimental 2019. A coleta do Censo Experimental foi realizada em qual município? A gente falou disso aqui também. Qual município? Poços de Caldas. Em qual estado? Minas Gerais, tá? Ele foi realizado em Poços de Caldas, Minas Gerais. E tem mais uma questão aqui. Para a operação censitária de 2021, foi realizado um ensaio. O Censo Experimental 2019. A coleta do Censo Experimental foi realizada em qual período? Esse Censo Experimental aqui, ó, foi realizado em qual período? No período de 1º de outubro de 2019 a 2 de dezembro de 2019? Correto. Este é o nosso gabarito. Isso aqui também é decoreba, tá? Então, 2 de outubro a 2 de dezembro? Não. 3 de outubro a 3 de dezembro, não. 4 de outubro a 4 de dezembro, não. 5 de outubro a 5 de dezembro, não. 1º de outubro a 2 de dezembro de 2019. Nosso gabarito, letra A. Pessoal, então a gente chegou ao fim dessa aula. Eu vou tentar colocar o restante das aulas para vocês. Vou falar de novo aqui do nosso material. O link vai estar na descrição do vídeo. São 100 questões sobre conhecimentos técnicos do IBGE. As questões são sem comentários. Por quê? Porque você vai estar com o material e as questões são de fácil. Você consegue fazer a questão e achá-la de maneira fácil no material, tá? Então, o valor promocional é R$ 29,90. Em breve, voltará ao valor normal, que é R$ 59,90. As questões estão muito bem elaboradas, estão de acordo com o que está pedido no edital. São 5 alternativas, A, B, C, D e E, tá? Então, assim, ó, espero que vocês tenham gostado da aula. Clique em gostei, faça comentários, que a gente está aqui para ajudar vocês a conquistar uma dessas vagas, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.